Seria o faturamento, né? Por exemplo, a gente almeja a ganhar mais ou menos 1 milhão, né, há tantos anos. Então a gente tem que colocar um valor e metrificar o tempo. Então o pitch deck ele tem essa peculiaridade, como a gente já abordou. Quando você vai vender um negócio para grandes investidores, você tem que usar esses 4 pontos. A descrição, né, do seu produto ali, a apresentação, o problema no qual você vai solucionar, a solução e o mercado que você vai estar atuando. E agora, a terceira parte que eu gostaria de abordar seria numa entrevista de emprego. Imagine que a entrevistadora ela te faz uma pergunta dizendo o quão você irá nos ajudar ou por que eu devo te contratar. Eu não sei se você já recebeu essa pergunta, mas ela não é fácil de se responder, eu acredito. Então, o pitch, ele entra como uma ferramenta de comunicação no qual a gente vai conseguir explorar essa pergunta, né? E vai conseguir dar uma resposta mais com um gostinho de quero mais. A gente vai ser curto, a gente vai ser objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, de um pitch, de uma entrevista de emprego. Imagine que essa pergunta, ela foi feita e o entrevistado, ele recebe do entrevistador e ele responde da seguinte forma. Ele fala, se apresenta o nome dele, meu nome é Matheus, eu trabalho com marketing, finanças, tenho 5 anos de experiência na área e na última empresa que eu passei, eu melhorei muito o setor de tráfego ali, de pessoas, a gente conseguiu dobrar o faturamento e com isso eu ajudei muito a chefia ali. E para isso eu acho que seria uma opção ideal de você me contratar. Por isso, entendeu? Aí tipo, a gente fecha nesse bloco, sendo mais objetivo e sucinto. E a quarta coisa que eu gostaria também de abordar com vocês é o pitch nos negócios, né? O pitch nos negócios, ele tem uma estrutura um pouco diferente. O objetivo dele é captar clientes, investidores e pessoas ali para estar potencializando o seu negócio. E o objetivo também é explicar o diferencial do seu produto. Por exemplo, imagine que você está vendendo um filtro de água ali. Aí você vai falar o seguinte, eu estou vendendo um filtro de água, né? A gente está buscando investidores para investir um X valor. Aí você vai falar o diferencial dele. Por exemplo, imagine que o seu filtro ele capta 99% das impurezas da água e retém aquilo que é bom. E aquilo que é mal ele descarta. Então ele é o diferencial dos outros, porque a maioria capta bem menos que isso, né? Imagine nessa situação. Então a gente sempre vai buscar esse diferencial do nosso produto, deixando meio que em evidência, e também vamos colocar o objetivo de pessoas que a gente vai buscar. Por exemplo, investidores, parceiros ou até clientes. Então, para concluir aqui a nossa aula, né, eu gostaria de deixar uma estrutura de um pitch que geralmente ele aborda e está em evidência em todos os pitches que eu apresentei, que foi o pitch deck, o pitch elevator, o pitch em negócios e numa entrevista de emprego. Ele tem 5 componentes que geralmente ele está em todos, né? O primeiro é a apresentação. A apresentação ela tem que sempre conter ali o seu nome, o que você está fazendo, né? E o tipo do negócio para você ali meio que mostrar para as pessoas. E o objetivo nesse passo é captar a atenção das pessoas. O segundo ponto é o problema que você se propõe a resolver. A gente sabe que todo tipo de negócio inovador ele tem um problema para ser resolvido. E a gente sabe que existem inúmeros problemas na nossa sociedade. E quem sabe a forma na qual a gente vai apresentar isso vai deixar as pessoas com uma lâmpada realmente na cabeça. Fala, caramba, isso é verdade, o que acontece, eu vejo esse problema diariamente, então vale a pena eu escutar. O terceiro é a solução que você vai propor ali a resolver, né? De uma maneira eficaz, num ambiente caótico, de uma maneira que vai, ser com poucos recursos. Então, essa solução ela tem que ser objetiva, ela tem que ser que vai render bastante e você deve apresentar na estrutura do seu pitch. Um quarto ponto é o diferencial. O diferencial porque o seu produto ele é diferente, ou quem sabe por que você é diferente numa entrevista de emprego. Por que a pessoa, por que o contratante ele deve olhar para você e falar, ele é diferente. Quem sabe você deve falar, eu sou diferente porque eu sei falar inglês fluente. Eu fiz um intercâmbio, sabe, no Canadá e eu pude conversar com um CEO ali da faculdade de Toronto. Então, esse é um diferencial no qual
faz você realmente ser diferente. E o quinto e último ponto é o call to action. Em português a gente chama de chamada para ação. A chamada para ação, ela é nada mais nada menos, você vai convidar a pessoa que te ouviu, ela ouviu a sua apresentação, ela viu o problema que você vai resolver, a solução, o diferencial que você vai trazer para o mercado, e a última parte ali é você fazer nada mais nada menos, que é o convite para ela vir e tomar uma decisão. Quem sabe for comprar, se for para te contratar, você vai fazer esse convite nessa hora. E geralmente as pessoas, elas entregam, você pode entrar em contato comigo, entrega um cartão, quem sabe elas falam, olha, hoje está na promoção e se você comprar comigo você vai ter X de desconto. E essas geralmente são algumas técnicas que o pessoal usa no mundo dos negócios. Fechou? Isso tudo aqui foi feito com muito carinho e com muita dedicação para que você utilize no seu negócio com sucesso.